Programa Servidor Mais, folha dirigida, você já sabe, tem muito conteúdo bacana para você. Nosso tema hoje, empreendedorismo. Isso, empreendedorismo para servidores. Então você servidor, você servidora, vem com a gente depois da vinheta, pode segurar que vai ser legal. Folha dirigida, de volta e vamos lá, programa Servidor Mais. Eu sou Antônio Batista e vou conversar hoje com Rodrigo Vieira. Ele que é servidor público e é empreendedor. E o tema é justamente esse, empreendedorismo para servidores públicos. Vem com a gente. Rodrigo, tudo bem? Olá, Antônio, boa tarde a todos. Muito bom. É interessante que muitas pessoas têm uma visão talvez um tanto limitada sobre a atuação no serviço público. Outras têm uma visão talvez superestimada sobre o empreendedorismo. Você une um pouco desses dois universos. Conta um pouco como foi esse processo, né? Você atuava já como servidor numa certa área do estado do Rio e você, em um dado momento, decidiu empreender. Como foi isso e, principalmente, como equilibrar esse... Não é simples. Não é simples. Bom, vou contar de forma resumida, né, Antônio, um pouco da minha história. Eu sou servidor público desde 1997. Então, eu tenho 22 anos de serviço público. Fui militar durante 16 anos e durante a minha época como servidor público concursado no militarismo, eu não tinha muito tempo para poder exercer outras atividades em paralelo com o serviço militar. Decidi então fazer um concurso para o Estado, sou servidor público, né, do Estado, trabalho na Secretaria de Administração Penitenciária e pelo fato de trabalhar por escala, isso me permitiu tempo para que eu pudesse fazer algumas especializações e, em paralelo também às especializações, desenvolver o empreendedorismo. Né? Eu sou graduado em administração. Quando eu saí do serviço militar para o serviço público estadual, eu fiz uma especialização na UFRJ em gestão e desenvolvimento empresarial. Então, eu terminei a especialização, eu fiz um mestrado na Universidade Federal Fluminense e a ideia... Grande UF, companheiro de mestrado na UF, fez uma especialização no COPEAD, não é isso? Exatamente. É onde estamos lá no doutorado, então temos aí... Nós temos as nossas afinidades. Pontos em comum. E aí, Antônio, muito interessante que o seguinte, eu já dava aula em curso preparatório, completei agora esse ano 10 anos de professor de cursos preparatórios. Quais disciplinas, especialmente assim? Eu dou aula em administração pública, administração geral e também ministro, de acordo com a necessidade, administração da produção, logística, mas a minha direito administrativo, licitações. Mas a minha praia mesmo é a parte pública e administração geral. São os dois assuntos assim que eu posso dizer que até o meu carro-chefe, né? E aí, fazendo essa atividade toda, chegou em 2017, teve a crise do Estado. E com a crise do Estado, os cursos preparatórios também que eu dava aula tiveram também uma queda, uma baixa de efetivo. Com isso, eu não conseguia dar aula e também o salário atrasado me fez pensar na crise em transformar em uma oportunidade. Já que eu tinha estudado sobre gestão e desenvolvimento empresarial, eu resolvi então montar um curso preparatório. E hoje eu sou o diretor de um curso preparatório já. E o interessante que já o tema é empreendedorismo é ressaltar que muitas pessoas acham que elas são atividades excludentes, quando não são. Eu, como servidor, consigo equilibrar o meu lado empreendedor e o meu lado como servidor. Como servidor público, eu posso assim até me sentir um pouco orgulhoso de, em 22 anos, não ter tido nenhuma falta, nunca tive uma punição, ou seja, eu cumpro com as minhas obrigações, e naqueles horários que eu deveria talvez descansar ou pensar no lazer, eu empreendo. Então, dessa maneira, a gente consegue equilibrar as duas atividades. Muito bom. Rodrigo, que foi, antes, né, foi paraquedista, é o famoso PQD. É isso. Rodrigo, falaste da questão do equilíbrio quanto ao tempo, das atividades. Essa ideia de, no contraturno do trabalho, né, no momento em que você poderia estar
em lazer ou em descanso, você vai lá e empreende. Nós sabemos que não é fácil, né? Não é. No Brasil não é. Empreender realmente é muito complexo. Certamente você precisa se valer de estratégias ou de pessoas, enfim. Além da questão da compensação dos horários, quais são os caminhos que você adota para conseguir equilibrar as atividades? Antônio, a primeira coisa que eu acho importante para todas as pessoas que pensam em empreender é que elas devem ter em mente que ninguém cresce sozinho. Uhum. Ninguém cresce sozinho. Então, o primeiro apoio começa na família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, então a minha esposa, ela segura a barra toda em casa para que eu possa fazer outras atividades. Então, isso já é uma vantagem muito grande, né? Uhum. Segunda vantagem que eu tenho. Hoje, eu tenho uma equipe que consegue carregar comigo todo o fardo, né, que a gente leva de um curso preparatório. Piano, né? O famoso piano. Por que isso? Saiu recentemente o resultado do concurso para oficial da Força Aérea. Uhum. E o primeiro colocado do concurso em administração e pedagogia do Brasil foi do nosso curso. Então, como nós atingimos esse resultado? A equipe. Então, eu não posso trazer a glória para mim, porque embora eu seja o diretor, eu seja o mentor, eu seja o arquiteto, eu tenho tentáculos, ou seja, pessoas que me assessoram de forma muito eficiente, de forma muito capaz, e isso me permite com que eu desenvolva projetos. Então, o nosso curso só tem 1 ano. Em 1 ano, nós aprovamos mais de 70 para oficial da Marinha, para o RM2, para o concurso. Como nós conseguimos o resultado do primeiro colocado no Rio, primeiro colocado no Ceará, segundo colocado em Manaus, com mais de 70 pessoas sendo aprovadas pelo Brasil. E em diferentes áreas. Em diferentes áreas. Você tem um primeiro lugar em administração, você tem um primeiro lugar em pedagogia, não é isso? Pedagogia, exatamente. Também temos segundo colocado em farmácia, ou seja, o Rodrigo em si, ele não faz nada sozinho. Então eu tenho a minha equipe, que é o Juliano Duarte, os professores, que nós conseguimos, então, tocar o projeto. Mas, ainda assim, a responsabilidade recai sobre mim. Porque se uma coisa não dá certo, é a cabeça do empreendedor, do gestor, que é a primeira a rolar, né? Então, eu sempre busco ali o equilíbrio, alunos bons, equipe boa. Dessa maneira, Antônio, a gente consegue equilibrar os 2 lados. Muito bom. E a questão jurídica? A gente sabe que há certas carreiras do setor público que têm uma limitação jurídica maior com relação ao empreendedorismo. Outras já são um pouco mais tranquilas nesse aspecto. Como você visualiza essa questão em particular? Bom, vamos falar um pouco sobre legislação para que fique bem claro para as pessoas o que pode e o que não pode. Bom, primeiramente pelo fato de eu ocupar um serviço público de atividade exclusiva, eu não tenho a capacidade ou o poder de acumular com outro cargo, né? Nós sabemos que, de acordo com o artigo 37 da Constituição, somente 2 de professor, 1 de professor com técnico científico ou de profissionais de saúde. Como eu não pertenço a esse métier, eu não posso acumular com outro cargo público, né? E os servidores públicos que não se enquadram nesse métier, que é bem pequeno, e agora, inclusive, teve uma emenda constitucional ampliando para policiais militares e bombeiros, né, dos estados, a legislação ela restringe um pouco. Por exemplo, eu não posso exercer atividade empresarial plena, mas eu posso exercer sociedade com pequenas parcelas, inclusive comprando ações e cotas de ações. Então, dentro da legalidade, é que eu consigo atuar empreendendo. Você pode ser comanditário, pode ser sócio cotista. Sociedade anônima, sociedade em comanditas por ações, perfeitamente. Então, dentro do que a legislação permite, a gente desenvolve o trabalho de maneira com que eu possa chegar perante a justiça e comprovar que a gente atua dentro da lei. E por que a educação? Você já deu um sinal do porquê, mas fala um pouco mais sobre isso. Olha, porque empreender já é, né, complexo. No Brasil e no momento de crise, em 2017, como você mencionou, a gente sabe, muitos cursos preparatórios aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil fecharam ou tiveram uma baixa muito significativa.
Esse é um dado muito importante, né? Você, de certa forma, o seu curso se especializou nas carreiras militares, mas, óbvio, há outras atuações possíveis. Mas por que empreender na educação num país que talvez não valorize tanto quanto deveria? Antônio, nós estamos, né, de um período para cá atravessando assim, uma fase muito estranha, mas não somente com relação à educação, mas à economia, à finança, né? O Brasil está num contexto político muito complicado, né? Bom, eu sempre, depois que eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei a observar os professores, como eles faziam para passar conhecimento, né? Tem professor que a gente tem aquele prazer imenso, quando a aula acaba a gente ainda fica triste. Tem outros professores que a gente fica olhando no relógio e pergunta, pô, essa aula não acaba? Essa aula não acaba nunca, né? E eu sempre me falei que se um dia eu fosse professor, eu queria ser aquele professor que pudesse ajudar, agregar valor, despertar, motivar, né? Eu tive, então, uma oportunidade de trabalhar num curso no centro do Rio há 10 anos atrás. Foi uma experiência bacana. E de lá, então, eu fui aprendendo mais conteúdo para poder ampliar o escopo das aulas. Eu comecei dando aula de logística, que era uma disciplina que não me interessava, mas era o que tinha. Aí um detalhe, o senso de oportunidade. Exatamente. Um dos traços mais importantes para um empreendedor. Perdeu a oportunidade, ele não empreende, né? Então, quando me fizeram a proposta, o convite, Rodrigo, você quer dar aula, mas a aula é de administração de materiais e logística. Eu falei, olha, não tem uma opção B, uma opção C. Não tem. Pegar ou largar. Você quer igual o CESP, certo ou errado. Boa. Né? Boa. Certo ou errado. Então eu falei, não, então pra mim tá certo. E se errar, ainda elimina a certa. E se errar, ainda elimina. Né? Aí eu, olha, aceito o desafio. E o trabalho foi desenvolvido de forma bacana, e aí me deram uma outra disciplina. Adquirindo confiança, me deram uma terceira disciplina. Quando eu fui ver, nesse curso que eu fiquei durante muito tempo no centro, eu já estava dando aula de 5 disciplinas. E eu comecei a despertar, Antônio, um interesse muito grande. Sabe por quê? Porque o mais interessante de tudo não é quanto você ganha financeiramente, mas é quando você ganha um abraço sincero. É quando uma pessoa vê o nome dela lá no site ou no jornal, em qualquer lugar, no diário oficial, aprovado, principalmente, aprovado e classificado, a pessoa poder chorar e te abraçar. Eu recebi abraços sinceros, lágrimas sinceras de pessoas que falaram assim, professor, muito obrigado por me ajudar a conquistar o meu objetivo. Né? Então isso foi um fator motivador de investir na educação. Porque, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube e eu recebi mensagens de pessoas que não podiam pagar pelo meu curso, mas que assistiam as minhas aulas no YouTube. E se alguém entrar no meu Facebook, botar lá Rodrigo Vieira, entrar no meu Facebook, vai ver todos os relatos do pessoal lá. Poxa, professor, assisti todas as tuas aulas. Eu recebi uma mensagem esses dias de um camarada que queria me conhecer pessoalmente. Ele foi o 4º colocado professor da Marinha no Rio Grande do Norte, em Natal. Que bacana. E falou que assistiu e aprendeu as minhas aulas no YouTube. Rodrigo Vieira, que tem, além de ter vários alunos e seguidores aí pelo Brasil, tem inclusive fora do Brasil também. Conta um pouco. Exatamente. Rodrigo Vieira internacional. Eu, né, quando eu comecei a lançar aula no YouTube e tudo mais, fazer essa coisa do empreendedorismo, né, o negócio vingar, crescer, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp e percebi que o DDI não era o 55 Brasil. Era um 35 alguma coisa. Aí eu, conversando com a moça, eu falei assim, moça, desculpa te perguntar, tu falas do Brasil? Ela, não, eu moro no Emirados Árabes. Aí eu falei, caramba. Eu falei assim, e ela, não, porque eu moro aqui no Emirados Árabes, eu e meu marido, mas eu quero estudar à distância para fazer um concurso para oficial das Forças Armadas. Eu tive fazendo uma pesquisa, o teu curso me atraiu e eu quero me matricular. Ela então fez a matrícula. Uma semana depois eu recebi uma outra mensagem. Quando eu olhei, eu perguntei pro camarada, tá falando de onde? Não, tô falando de Londres.
Aí eu falei assim... brasileiros querendo voltar via concurso. Isso, exatamente. Olha, eu estou fazendo um mestrado aqui em Londres. Em paralelo ao mestrado, eu já quero estudar para concurso. E quando eu voltar para o Brasil, eu quero voltar já com a minha vaga. E aí, Antônio, olha que coisa também mais interessante ainda. Eu, junto com o Duarte, que é o meu gerente, né? O camarada TI, marketing, tudo. Falei, Duarte, o nosso site está sendo acessado de onde? Né? Pelo Google Analytics, ele te dá um relatório. Em 6 meses, o nosso site estava sendo acessado de mais de 30 países. E aí, quando eu fui buscar o pessoal, Michigan, Boston, Argentina, Canadá, eu falei, caramba, Duarte. E esse pessoal, olha, Rodrigo, não é um acesso não, porque a gente consegue ver pelo mapeamento aqui, as pessoas, só nesse mês você teve mais de 300 acessos em 5 cidades aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eram acessos repetidos. Isso, o cidadão ia voltar lá. Eram de pessoas que já tinham virado usuários do site. Sim. Porque pelas aulas que a gente disponibiliza. Estavam frequentando o seu site, não era só visitando. Aí eu falei caramba, né? Você faz um negócio achando uma coisa, se esforça para fazer um negócio tão bem feito que acaba expandindo a oportunidade, vai criando, né, tentáculos, né? Então, foi assim que começou a nossa história internacional, né? Muito bom. Você está acompanhando o programa Servidor Mais. Nós estamos falando hoje sobre empreendedorismo. Os servidores podem empreender ou não? Quando podem? Como fazer? E para isso estamos conversando com o Rodrigo Vieira, que é servidor público já há mais de 20 anos e também é empreendedor. Ele toca hoje um curso que ele fundou, preparatório para concursos públicos. Rodrigo, para além das questões de legislação, enfim, que nós mencionamos aqui, há outros desafios, né? Uma vez superada essa questão da legislação, quando o cidadão, a cidadã percebe, não, eu posso empreender sim, ok. Há determinados casos, nós sabemos, em que isso é muito mais restrito, mas ok, eu posso. Tá. E aí? Então, como fazer para que deixe de ser uma ideia, uma intenção, para que deixe de ser um papel anotado ou um dado digitado em algum lugar? Como fazer com que isso se torne prática? Como concretizar a questão do empreendedorismo sendo servidor? Bom, Antônio, eu vou te dar assim mais ou menos um passo a passo daquilo que eu penso, mas que não significa que seja uma verdade universal, né? Mas é baseada num consenso de que outras pessoas também que tiveram muito sucesso no mercado empreendendo sempre falam, né? Então eu vou falar um pouco de mais do mesmo, né? Primeira coisa é um planejamento. O planejamento, ele é de suma importância. Você não pode fazer nada, como o pessoal diz aí comumente, assim, um termo mais popular, de orelhada. Você não pode simplesmente achar que a sua vontade ela vai prevalecer porque você convenceu uma pessoa a consumir o teu produto. Isso é uma arte. Isso é uma arte. Então você tem que fazer um planejamento bem detalhado, estabelecer objetivos e metas para saber aonde chegar e como chegar. Então, de 2017, da crise até eu começar o curso ano passado, em 2018, eu tive elaborando estratégias, qual o nicho de mercado que eu quero atingir, quem é o meu público-alvo, qual é o meu produto, se esse produto ele tem aceitação ou não no mercado, porque hoje o mercado dos concursos públicos, por exemplo, que é onde eu atuo empreendendo, é um mercado super competitivo. Você entra num site, coloca curso preparatório para tal coisa, aparece 10, 15, 20. E qual vai ser o meu diferencial? Qual vai ser o meu chamariz? E eu comecei a pensar nisso. Você criar uma marca e essa marca do zero está entre os demais que atuam há 15, 20, 25 anos no mercado, é super complexo. Então você tem que ter uma estrutura financeira, você tem que ter uma estrutura emocional, você tem que ter uma estrutura logística. E quando eu falo de emocional, Antônio, o psicológico ele é muito importante. Porque quando você se lança no mercado, você está colocando a sua cara a tapa. Você coloca a cara na janela que pode ganhar beijo ou ganhar tapa. Então, críticas, sugestões, elogios, você tem que estar disposto a pressão, julgamento. O tempo todo. Porque, por exemplo, um aluno de curso preparatório que sonha em passar num concurso, que são 2 vagas para o Brasil, ele exige muito.
Ele quer um material impecável, ele quer os melhores professores, ele quer o melhor suporte. Hoje, com o advento das redes sociais, ele quer um atendimento instantâneo. Então, como que você monta um suporte para isso tudo, né? Nós montamos 2 turmas ano passado e das 2 turmas eu tive os 2 primeiros colocados do Brasil. Como que isso acontece? É um peso muito grande, né? Então, quero empreender, sou servidor público, quero empreender. Faz um planejamento. Prepara recursos. Outra coisa. Eu só quero trabalhar 8 horas por dia. Não vai crescer. Olha, não vai crescer. A ilusão de que vou empreender para trabalhar pouco. Vou ser dono do meu negócio, né? Como o pessoal fala, vou ser dono do meu negócio. Do meu nariz. Vou ser dono do Tem meu alguns nariz. Que chegam aí. Vou mandar em mim. Mentira. Porque quando você cria um negócio, você vira escravo do negócio. A lógica é muito simples, Antônio. Se você tem clientes, você tem que agradar para manter os clientes. Porque chega uma outra pessoa, oferece um produto melhor e mais barato. Você perdeu aquele cliente. É um processo de venda, de atendimento, de encantamento, de conquista. De tudo. Diário. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, isso de um ano para cá virou uma rotina, 1 milhão de mensagens. Professor, minha apostila, professor, a aula do ambiente virtual, professor, caramba, aula, ou então uma crítica, uma sugestão, um elogio. Tentei baixar um arquivo tal, não foi, e aí você tem que resolver o problema dele. Exatamente, tem que resolver. Porque, Antônio, o sucesso, ele se consolida em pequenos detalhes, né? Então, quando se elaborei uma apostila muito boa, pronto, isso aqui é um fator. Não é o fator decisivo, é um dos fatores, é apenas um fator. Arrumei um professor muito top. É outro fator. Eu tenho um espaço físico que atende. É outro fator. Eu tenho uma rede de internet. Eu tenho um site que seja. Um EAD que funciona bem. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente entra no caminho de sucesso. Essa mentalidade que muitos adotam em relação ao servidor, de atrelar a estabilidade a uma ideia de avançar ou não, empreender ou não. Alguns confundem a proteção que a estabilidade se propõe a dar talvez com comodismo, enfim. Tem aí uma questão a ser esclarecida. Como faz? Bom, vamos lá. O servidor público, às vezes, eu não quero generalizar, claro, por favor, mas às vezes ele esquece de que ele tem um dever moral e legal de prestar um serviço de qualidade. Todos nós que somos do serviço público, nós temos um dever moral e legal de fazer o melhor da melhor maneira com o menor custo possível, voltado para um princípio que está lá no caput do artigo 37, que é o princípio da eficiência. Trazido pela emenda 19 de 98, exatamente. Então, isso tem que ficar fixado, mas algumas pessoas se esquecem. Por quê? Porque após a estabilidade, ela só pode sair mediante um processo judicial administrativo ou cometendo faltas graves. Ou seja, cai no comodismo, né? E o empreendedorismo, ele vai um pouco na contramão disso. O empreendedor, ele não pode se acomodar. Então, se o camarada ele já é acomodado no serviço público, dificilmente ele vai conseguir ter um bom desempenho no empreendedorismo. Porque a coisa é intrínseca, é talento. Aquilo que a gente fala, não adianta ele ter títulos, ele fazer tantos cursos, porque se ele não tiver o talento para desenvolver e se ele não tiver a mentalidade de que ele tem que ser o melhor, ou tem que dar o melhor, ou tem que fazer o melhor, ele não consegue. Então, se o comodismo já faz parte da vida do servidor, já é um indício de que, como empreendedor... Nem começa, né? Ele não vai conseguir deslanchar. Vai ser mais uma estatística daquela do Sebrae, né? De que grande percentual das empresas acaba nos 2 primeiros anos, depois ali nos 5 primeiros anos. Isso. O que acontece? Às vezes o cara está empolgado e ele está no primeiro gás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que as barreiras vão surgindo. Né? Se a gente pegar hoje, no meu curso, por exemplo, e ver um gráfico, nós tivemos altos e baixos. Um período de uma demanda muito grande, um período de uma demanda menor. As oscilações que ocorrem no mercado e na economia também fazem oscilar, claro, né,
Até porque você depende do calendário dos próprios concursos. Então, se você tem mais concursos ou se você tem menos concursos, a oferta de concursos também acaba balizando. Então, hoje, na minha área de atuação, eu dependo do governo. Eu já dependo do governo como servidor público. E como empreendedor também. Por quê? Porque se as esferas federal, estadual, municipal, elas não abrirem oportunidades para a entrada no serviço público, eu vou preparar quais pessoas para quais cargos, para quais concursos. Sim. Então a gente está sempre de olho no mercado e de olho na economia para poder dali pescar as oportunidades e fazer então o negócio alavancar. É isso aí. Muito bom. Rodrigo Vieira. Rodrigo, obrigado. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aos nossos internautas, às nossas internautas, falando um pouco, especialmente para aqueles que têm alguma intenção ou alguma dúvida sobre empreender ou não. Essa abordagem realista que você traz, interessante, de, olha, não são só flores, não é só pompa. Muita gente acha que não, é muito tranquilo, como eu sou o dono da empresa, então vou acordar meio-dia. Não é por aí. Então, um pouco dessa abordagem talvez seja muito importante. Queria muito que compartilhasses a tua visão sobre isso. Bom, primeiramente, estar aqui é um privilégio muito grande. Agradeço novamente ao Antônio, agradeço a Folha Dirigida por estar me concedendo esse espaço aqui, mas o que eu queria dizer não basta sonhar, não basta acreditar, não basta visualizar, tem que trabalhar, Antônio. Então, o trabalho é que ele vai te proporcionar condições de crescimento. Você é servidor público, esquece esse negócio de quem é servidor é só servidor e de quem é empreendedor é só empreendedor. Eu sou a prova viva de que você pode ser as duas coisas. Então, pode, com responsabilidade. Um outro detalhe, Antônio, que eu esqueci de mencionar anteriormente é o seguinte: é o dever social que nós temos, a responsabilidade social. Então, quando você coloca um produto no mercado, você tem a obrigação de ter a responsabilidade de que aquilo que você está oferecendo é de fato o que você vai entregar para os alunos. Então, as pessoas podem perfeitamente estudar, se aperfeiçoar, faz um mestrado, faz um doutorado, faz uma especialização, busque conhecimento, porque só o conhecimento liberta. É isso. Rodrigo Vieira, servidor público e empreendedor, esteve conosco hoje falando justamente disso. Como você, servidor, você servidora, pode se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Então, continue conosco aqui na Folha Dirigida. Um grande abraço para você e vamos juntos, hein?